Mas a semana começa e você se prepara aí, anota logo nossos endereços para participar e fazer o programa desta segunda com a gente através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/Cenário Político TCM, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @Cenário Político TCM. Hoje vamos conversar sobre economia em Mossoró. O secretário de Desenvolvimento Econômico está aqui com a gente. Na semana passada, você acompanhou que a Prefeitura divulgou dívidas da gestão, dívidas da Prefeitura, da administração municipal. E hoje a gente conversa sobre este e outros assuntos aqui no nosso estúdio. Mas você vai ver também movimentações que aconteceram na cidade, movimentações políticas, né, Vonúvio? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Edição de segunda-feira, começo do mês, dia 1º de fevereiro. A gente agradece a audiência de você que nos acompanha e segue aqui conosco na programação da TCM 10 HD em Mossoró e também nas várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você interage conosco, a gente traz as informações de política. Já houve hoje, Carol, a eleição, a escolha de presidente do Senado. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Já está ali começando a eleição para a presidência da Câmara Federal. Então, o dia hoje foi de muita movimentação em Brasília, muitas especulações aí no jornalismo que acompanha a política. E a gente, claro, vai trazer mais informações do que acontece lá em Brasília, aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró, para você que sempre nos acompanha no Cenário Político TCM. E o que estava ali numa expectativa para saber se ia dar certo ou não, se ia vingar ou não, era a parada dos caminhoneiros, a chamada greve dos caminhoneiros. Ali, parte destes profissionais aderiram à paralisação nacional e decidiram parar as atividades nesta segunda. A categoria reivindica promessas feitas lá em 2018. Quase 3 anos após a greve dos caminhoneiros, que parou o país em maio de 2018, a categoria voltou a se articular e cruzou os braços neste início de fevereiro. A pauta de 2021 é muito semelhante à que motivou a greve do passado. Aumentos constantes no combustível, baixos valores de tabela de frete que inviabiliza o transporte de carga e o aumento do imposto na compra de pneus. As rodovias começaram a ser bloqueadas nesta segunda-feira. O nosso motivo é reivindicando o preço dos combustíveis, que está bastante caro, né? Outra coisa é o nosso tabelamento mínimo de frete, que já faz 2 anos que vem correndo aí no plenário aí do governo federal. Está aprovado, na verdade, né? Nunca foi. E não foi sancionado e fiscalizado, que nem deveria ser, na verdade. Se a tabela vigorasse, a gente não estaria aqui fazendo essa manifestação. Na greve de 2018, a categoria contou com o apoio de Jair Bolsonaro, na época candidato à presidência. Hoje, a categoria está insatisfeita com o presidente. De acordo com eles, as promessas da campanha não foram cumpridas. 2 anos atrás, a gente estava com unhas e dentes para eleger esse presidente, que o que ele prometeu até agora, ele não fez nada. Ele teve a confiança de todos nós e não teve nada. Ele não fez nada por nós, aliás, certo? A tabela de frete foi, antes do Temer sair, ele fez, está na Constituinte, piso mínimo, mas não é fiscalizado. Um negócio tão fácil. Para ele, acho que é difícil, mas não é difícil. Além das medidas do governo federal para melhorar as condições de trabalho, eles também esperam contar com a sensibilidade do executivo estadual. Mas enquanto isso não acontece, a greve segue por tempo indeterminado. E vamos continuar com nossa paralisação até que alguém tome providências de olhar para a gente. O frete daqui para o Pará é 12.500, eles pagam 7.000 para a gente. Quer dizer, o lucro da gente, 5.000, quem está ficando é eles, certo? Porque o cliente lá está pagando a eles. Compra o sal e paga em cima da tabela de frete, mas ele não repassa para a gente. 1 litro de óleo diesel, R$4. Quer dizer, a gente está parando obrigado, porque não tem mais condições de trabalhar. Se nós parar, o Brasil para e a economia não gira. Aí, pois é, gente. Apesar da adesão não ser total, em todo o país, não falo só de Mossoró,
começa esse movimento, né? Dependendo do que pode vir ou não de resposta em relação ao governo federal para esses caminhoneiros, a situação pode mudar. Pode haver aí realmente uma adesão maior, pode haver uma movimentação com a intensidade que a gente viu em 2018. Então, ainda não é grande a movimentação dos caminhoneiros, mas serve de alerta. Esse movimento que começa serve de alerta porque, dependendo do diálogo, se houver diálogo com o governo federal, a gente pode ver aí uma repetição do que vimos em 2018, Vanúvio. Pois é, Carol, se repetir ali, a gente poderá ver algum tipo de pressão por parte da população, dos caminhoneiros ali em específico. Só que, pelo movimento que aconteceu hoje aqui em Mossoró, quando do início da organização, que a gente viu aí na reportagem, pouco depois ali a Polícia Rodoviária Federal dialogou com os caminhoneiros, retirou ali os pneus, a via que estava interrompida ali pela metade, ela foi liberada por completo. Então, aqui em Mossoró, o movimento começou e antes mesmo de começar ali de uma forma mais intensa, acabou. E acredito que isso deve se repetir em outras cidades do país, né? O fato de a polícia, né, órgãos do governo federal chegar junto ali para tentar impedir, a própria justiça também impedir ali esse tipo de manifestação. Eu, inclusive, ouvi de um caminhoneiro amigo meu de que vai fazer a greve, de que vai fazer a sua mobilização, só que parado em casa. E aí, se os caminhoneiros fizessem isso, talvez eles poderiam render também ali uma forma interessante de protesto. Mas a gente vê aí, Carol, que se emplacar vai ser realmente algo ali sem expressão ou diferente daquilo que a gente viu em 2018. Então vamos... a questão é esperar para ver como é que vai ser aí a conversa com o governo federal. Mas vamos falar, a gente falou agora, esse movimento tem total ligação com o quadro econômico do país, agora a gente fala do quadro econômico de Mossoró, né? Porque Mossoró, na semana passada, divulgou aí uma dívida na ordem de 855 milhões de reais. A prefeitura fez uma coletiva, apresentou esses números, teve muito disse-me-disse, muito polêmica em relação a esses números. E quem conversa com a gente sobre isso agora é Franklin Filgueira, secretário de Desenvolvimento Econômico de Mossoró. Boa noite, secretário. Estes números causaram uma polêmica na cidade de Mossoró, são números realmente muito altos. Como é que a prefeitura vê a possibilidade de sanar essas dívidas? Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Boa noite aos telespectadores assinantes da TCM. Bom, a prefeitura, a gestão Alisson Bezerra, ela vê com preocupação e um pouco de apreensão, assim como todos os cidadãos também, né, de certa forma, se surpreendem, né, porque a expectativa de todos nós era de que existia, sim, uma dívida, mas que ela não fosse quase bilionária. Então, o que a prefeitura pretende fazer, nós estamos numa fase de planejamento, primeiro fizemos uma fase de diagnose, que não sei se o cidadão repara, mas a gente já deveria ter recebido a prefeitura com esses números, né, na transição. E aí, como isso não foi possível, né, a gente teve que fazer, sim, um esforço maior, uma dedicação que consumiu até uma parte do nosso tempo de trabalhar no planejamento efetivo das ações da Prefeitura de Mossoró, cada secretário na sua pasta, para poder se dedicar a fazer esse levantamento que envolveu aí boa parte da estrutura. Mas uma gestão profissional, ou pelo menos uma gestão responsável, como é a do prefeito Alisson Bezerra, ela não pode partir às cegas para fazer um planejamento sem um diagnóstico inicial. Isso é praxe, não dá para deixar de fazer isso. Então, apesar da apreensão, apesar da preocupação e da surpresa com relação ao montante, nós estamos trabalhando para equalizar todo esse passivo, né, que a prefeitura, infelizmente, não pode deixar de pagar, ela tem que pagar e vai honrar cada centavo que está lá contratado, mas vai exigir um esforço nosso adicional para poder conviver com essa dívida e não deixar que os investimentos e o funcionamento da máquina pública da prefeitura atenda às necessidades do cidadão.
Vamos então fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.